Sejam todos muito bem-vindos ao canal Portal da Ascensão. Este é um canal a serviço da luz, do amor e da verdade. A verdade, ela liberta e a luz é informação. Se você gostar do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Gratidão. Olá, querida família de luz, aqui é a Alessandra do canal Portal da Ascensão. Primeiramente, o amor do meu coração para o amor do seu coração. Eu acabei de ler aqui uma mensagem maravilhosa e preciosa de nosso amado mestre Pena Branca, um mestre ascensionado. E eu desejo do fundo do meu coração que vocês ouçam essa mensagem até o final, pois são ensinamentos muito importantes, riquíssimos, um alerta aos brasileiros e a toda a humanidade sobre tudo o que está acontecendo. Ele responde perguntas muito importantes. Preste atenção até o final. Gratidão, muita luz para todos. Mensagem urgente do mestre Cacique Pena Branca. Terra, meu amor, deixa esse cacique falar agora sobre o que importa, sem toda essa confusão que o povo das trevas fez com a cabeça dos espiritualistas. Devo falar sobre alguns pontos hoje, filhos. Vamos por partes. E temos que reprisar alguns tópicos já sabidos por vocês, mas para que possamos atingir onde Cacique quer chegar. Filhos, existem as legiões que têm a especialidade de confundir o povo. O pior é que eles têm se deixado e se comprazem, de certa forma, de serem conduzidos por essa egrégora de seres mistificadores que transmitem mensagens aos canalizadores. A diferença entre a verdade e a mentira é um abismo profundo, e podem fazer cair nele os que parecem ser sábios e são apenas os fantoches dos espertos e antigos renitentes e gélidos seres trevosos. Seu Chico Xavier é quem vinha falar aos terráqueos sobre essa onda de canalizações duvidosas. Através do novo graal se acoplaram as energias sagradas do polo masculino e o polo feminino no Brasil, que é em verdade o cálice do novo graal que recebeu o novo influxo divino da concepção crística. O Brasil é um útero, um cálice sagrado, onde a mônada crística, vinda do outro cálice do Santo Graal, de onde Jesus envia seus recursos à Terra, o seu arquétipo sagrado condensou-se, se unindo ao útero sagrado da Mãe Terra, que é uma espécie de semente holográfica contida nas terras do Brasil. Eu digo Brasil não discriminando outras nações e povos, mas porque tem a missão planetária de promover a alteração do DNA sutil das novas crianças que comporão a nova raça planetária. Houve essa concepção. Existe uma pós-ancoragem do Espírito de Cristo na egrégora da cruz que foi compactada no centro astral do Planalto Central brasileiro, e com a mônada rubi de Mestra Nada, também ancorada em seu vibrante coração, plasmado naquela região abaixo do solo, parecendo um palco de rosas vivas e rubis, que cintila o tempo todo. É magnífico ver isso, filhos. E esse coração está em conexão com o útero planetário plasmado em forma de nação no Brasil. Houve a sequência de 11 dias de fixação da programação divina sobre as ações do governo espiritual da Terra e do arquivamento acástico de decisões tomadas neste período. Por isso mesmo, pela seriedade do que está ocorrendo com relação à retomada das rédeas da Terra, mesmo que o Cristo tenha ascendido ainda mais como anjo cósmico de outra dimensão e que tenha passado a faixa do governo espiritual da Terra a Saint-Germain, os trevosos continuam fazendo todas as ardilosidades que sabem promover para destruir a capacidade da nação brasileira de se tornar o novo feto da Era Dourada, que irá se desenvolver e se tornar o protótipo da nova raça planetária. Seu Chico Xavier, na sua santidade e bondade, passou a palavra para esse cacique.
pois não lhe agrada refutar as ideias transmitidas através de canalizações de alguns intermediários de informações no mundo todo, que estão se esquecendo do fator interferência sombria e interferência de si mesmo. Mas ele se preocupa com alguns dos intermediários que haviam sido eleitos para informações preciosas serem trazidas à Terra, e verifica que a falta de preparo e interferência que tem havido em mensagens ditas canalizadas, e pede atenção e humildade e responsabilidade com o que vai ser divulgado. Já esse cacique gosta de ser bem taxativo para que os terráqueos deixem de ser crianças, que querem se deixar serem cooptados pelas energias do retrocesso e da ignorância. Jesus Cristo, filhos, permanece sendo um ser espiritual e cósmico, e não nascerá em corpo físico, coisa que precisamos explicar, porque muitos leram e entenderam isso. O que aconteceu foi uma concepção sagrada simbólica e de amplas repercussões para o globo terrestre. A energia crística que vem do Cristo cósmico, ou do Senhor Maitreya e do próprio Espírito de Jesus, constitui o que chamam em várias religiões como a volta de Jesus Cristo à Terra. Muitos propagam Jesus vai voltar, evangélicos, espiritualistas e outros. Ele já voltou, portanto, em união com Mestra Nada, a sua Madalena. Eis aí o que significa o Brasil ter em seu bojo a cruz e o coração como símbolos da nova era da Terra. Eis aí o porquê Ramatiz também tem plasmado a cidade astral, que regerá as decisões espirituais do mundo, como uma cruz com o coração central, a metrópole do grande coração. Jesus, então, filhos, é o ícone, novamente, da nova civilização terráquea, ao lado de Mestra Nada e Ramatiz, condutores da nação brasileira, que será o polo das decisões do governo espiritual da Terra. É necessário desmistificar muitos aspectos que mudarão um pouco alguns conceitos forjados, plasmados pelos trevosos. Há quem goste de ser enganado e aceita qualquer informação que essas hostes lançam sobre os seres humanos, em maioria despreparados, promovendo a alienação e muita confusão. Canalizadores que se deixam ser usados ou que interferem propositalmente nas mensagens que compartilham com a humanidade terão seus créditos invalidados diante de sua própria consciência e dos tribunais celestiais, nos momentos em que todo joio será pesado na balança divina pelo grave erro de esparramar a inverdade e pela adulteração da verdade. Não pensem os seres humanos que a lei do karma se extinguiu. Está havendo a possibilidade de transmutação de karma na forma de trabalho e fraternidade. É diferente de todo mundo estar limpo e santificado. Karma também é conceito divino, que se estende até o âmbito de karma intergaláctico, onde muitos seres de luz também vivenciam situações de desejarem servir a outros planos e orbes para sua evolução cósmica. Não precisam necessariamente ter cometido erros para isso acontecer. Muitos desejam estar sempre em trâmite, sempre servindo ao universo, e isso tem implicações. É como se tivesse a conotação de missão intergaláctica, mas enfrentando vicissitudes e combates nessa trajetória. Vejam Gaia, por exemplo, fazendo tudo o que está fazendo a sua própria alma para ajudar os seres terráqueos. Ninguém quer ficar no paraíso celestial, filhos, porque a inércia sideral não existe. As mensagens autênticas que provêm verdadeiramente da egrégora do Espírito da Verdade, por mestres e seres de luz, as inteligências cósmicas e espirituais desejam veicular padrões de entendimento universal integrativo. São sim vozes que discursam sobre a realidade cósmica universal em padrões autênticos de visão cósmica linear e integrada, a partir dos registros acásticos, embasada em uma conexão entre conceitos de vários estudos que foram trazidos à Terra, ou seja,
várias linhas de interpretação das realidades terrenas, mas que não são apenas conceitos, e sim verdades, que não podem ser refutadas ou questionadas, pois são fatos divinos e leis divinas sendo reveladas. Mas, filhos, é impressionante verificarmos que tem acontecido uma coisa séria na Terra. A estratégia draconiana da escravidão mental dos leigos, dos fanáticos, dos propensos à alienação e à fantasia e dos comodistas que só pensam em si mesmos. Não tem como sacudir as cabeças dos meus irmãos da Terra e tirar essa massa de informações irreais sobre muitos aspectos que vêm sendo difundidos, dando vida a essas estratégias de persuasão dos seres humanos, através de uma espécie de lavagem cerebral coletiva. Como eu vinha dizendo, este cacique está esclarecendo. Este cacique ainda faz o povo da terra lembrar que Shambhala permanece como antes, mas em acolopamento vibratório com esta nova cidade espiritual no plano astral do Brasil. Nova para vocês, pois Ramatiz, mestre Kutume, começou sua construção ideoplástica em meados de 1843. As verdades sobre a engendragem maquiavélica de se forjar informações sobre a transição terráquea têm que ser ditas, e em breve irão substituir algumas lendas, e serão aceitas pelos mais previdentes e cautelosos, os que conhecem as infiltrações ardilosas nos terrenos mentais das criaturas. Agora, esse cacique quer falar sobre uns pontos muito polêmicos que causam dúvidas em muita gente, e sobre a necessidade da utilização dos recursos da metaciência neste período da Terra. Pergunta: vai haver catástrofes? Resposta: sempre houve e vão se intensificar por fatores da verticalização do eixo planetário do planeta. Pergunta: vão ser fatais da noite para o dia? Fatais? Quando desencarnam centenas de pessoas com deslizamento de terras, é uma fatalidade, mas não vai ser uma fatalidade no sentido de se acabar a Terra, de um modo destruidor de tudo, não. Os eventos geológicos conhecidos como catástrofes vão ser constantes e progressivos. Pergunta: é por causa do eixo da Terra? Resposta: não, é por causa também da imprevidência do homem, com a sua falta de responsabilidade para com o planeta, e pela consolidação da lei da ação e reação, e é também pela ação dos elementais, por um lado, e do povo das trevas, por outro lado, que lançam braçadas de seus monstros ideoplásticos que causam destruição em massa, rompendo camadas tectônicas abaixo do solo e causando toda espécie de calamidades como parte das suas estratégias de pretensa dominação do globo terrestre. Pergunta: vai haver dilúvio? Resposta: sim, mas somente em algumas partes da Terra. Pergunta: tudo será muito doloroso? Resposta: sempre foi. É só olharem os livros de história de todos os povos do planeta. A dor ainda é a fornalha que desperta e aperfeiçoa. Pergunta: por que o fim do mundo não ocorreu em 2012? Resposta: esta data teve uma explicação astrológica quanto a mudanças de frequências na estratosfera terrestre e nas ligações com astros que provocam alterações no globo terrestre. Tem uma explicação cósmica, que é a mudança da vibração do corpo orgânico da Terra para outra oitava dimensional, que a fará mudar de nível quântico gradativamente. É o que se chama de ascensão ou mudança de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Tem uma explicação numerológica que denota que a Terra atinge o grau de sua força própria e independente, e é um início de derrocada da antiga Terra para a nova Terra. Pergunta: as naves vão nos salvar? Resposta: sim, vão ajudar muitos na salvação de seus corpos e espíritos. Os extraterrestres já os têm salvado de mancomunações militares, desligando aparelhos nucleares, artefatos bélicos e outras coisas mais,
que interfeririam nas vidas humanas e já estão aceitos formalmente por muitas autoridades da Terra. Mas sobre salvar vocês de tragédias, esse cacique diz que muitas coisas eles farão sim, quanto a estratégias de salvamento em massa, mas especialmente desviando algumas articulações sombrias, mudando o seu alvo, destruindo seus laboratórios, ministrando medicações que tiram dor, plantando sementes em regiões férteis, que vêm sendo preparados por eles há séculos, provindas de seus planetas para alimentarem os povos, trazendo alimentos energéticos compactados e empilhando-os na parte astral dos seus crop circles, transferindo pessoas de um local para outro aqui mesmo em horas graves. Pergunta: nós vamos voltar para o nosso lar? Resposta: de qual lar vocês lembram, filhos? Vocês têm tantos lares, o que os fazem pensar em que vão para um deles exatamente? O que os faz pensar que têm que voltar para onde desejam? Qual é a sua origem, filho? Vênus, Andrômeda, Sírius, Capela, Astúrias, Maldek, Órion, etc, etc? Por que acham que essa que você escolheu ou ficou sabendo de alguma forma é a sua origem? Por que se lembram dela ou porque elegeram essa origem? É o que mais os atrai? É chique? Dá status? Dá paz? Vontade de ficar em paz? Se vão para alguma origem, a partir deste esquema vivido na Terra, a sua próxima parada pode ser outra, que não o que você tem considerado origem. Origem, lar cósmico, filhos meus, são coisas que vocês têm que voltar a pensar, agora por uma ótica um pouco diferente de tudo que vocês têm aprendido e têm lido. Voltar para o lar, filhos, é voltar para a sua identidade cósmica universal, para a sua consciência holográfica, a consciência da interpenetração do todo com todos, e não ir de volta para algum planeta ou estrela, onde já fizeram outros esquemas evolutivos. Quando chega a hora de partir de um planeta, definitivamente, a sua alma vai ser atraída para o polo cósmico, que tem sintonia com você. Tudo é atração magnética, não é nada escrito, filhos. Aquilo que vocês estão traçando como rota de viagem de retorno pode ser totalmente diferente, pois tudo evoluiu e mudou de órbita, de frequência, de função galáctica, e vocês mesmos ascensionaram de forma relativa, sem contudo serem ascensos, no sentido de santificados ou sem culpas, como muitos mestres de vocês. Se você não estiver em paz, se ainda tiver culpa no cartório da sua consciência, em algum departamento de sua vida, você é atraído para aquela situação novamente. Se você não estiver em dia com suas obrigações programadas para serem concretizadas aqui mesmo na Terra, você vai ficar aqui mesmo, filho, ou vai desencarnar e voltar, mas as condições planetárias e condições individuais em outra gradação ascensional, mas não ascensos. Se aquele lugar que você escolheu é um polo cósmico de amor e você não sente esse amor, não é para lá que você vai voltar não, filho. Mesmo que já tenha vivido lá, você tem que aprender sobre esse amor que tem lá, aqui mesmo, filhos. Não tem volta para o lar de vocês sem trabalho, amor e merecimento. Para esse lar para o qual estão fazendo as malas, muitos de forma desfocada do real sentido de se fazerem malas de viagem cósmica, sem trabalho e sem amor e sem sabedoria, sem a consciência real, muito só no oba-oba do movimento de divulgação de muitas ideias desordenadas, deixando a comunidade espiritualista baratinada e com pensamentos incoerentes, desconectados da realidade. Acordem, filhos. Vai haver sim muitas coisas que acontecerão, filhos. Essas migrações e essas ascensões relativas, gradativas, mas usem o raciocínio. Ninguém vai somente por terem essa ajuda extraterrestre, por ter sabido que a Terra está ascensionando, pelo fato de muitas mensagens os estarem preparando para encontrarem as suas essências universais, sementes estelares, que vocês todos se tornaram prontos para viverem de forma totalmente livre.
Isso vai acontecer com os que já estão vibrando nessa faixa, não para o que apenas conhecem essa faixa. Nós não queremos desestimular os filhos e nem contradizer ensinamentos trazidos dos mestres ascensos aos que foram autênticos, mas alertá-los de que ainda devem peneirar muitos conhecimentos e atingirem níveis de sabedoria que é um patamar além do simples conhecimento. Só se voa livre quando se tem essas duas asas, amor e a sabedoria. O movimento que nós vemos daqui de nosso prisma é o de que muitos espiritualistas estão albergados em suas concepções recortadas, incompletas e desejam fugir da Terra apavoridos, ou fugirem da lei do retorno sobre a sua performance evolutiva nas suas vidas no universo tridimensional. Ainda estão em fase de expurgos, filhos, apesar de que muitas notícias e preparo da humanidade para irem se apossando de suas liberdades, suas novas frequências, seus direitos adquiridos são reais, mas muitas são armadilhas para uma alienação forjada, como estamos avisando constantemente. Quando muitos estão com véus na mente e substituem o amor pela negligência, muitos estão gostando de serem tolos e imprevidentes, pois a ideia de que sairão daqui para seus lares os deixam seguros. E Cacique diz: e se por acaso vocês acordarem numa situação que não cogitavam, por exemplo lá nos umbrais? Que susto, não é, filhos? Pensam que isso não é possível, não é mesmo, filhos? Isso é muito possível, filhos. Basta vocês estarem sendo orgulhosos e não desejarem ouvir mais alguns apontamentos seguros. Já vai bastar para se sintonizarem com o séquito de usurpadores da consciência. Alguns agora até já podem começar a coçar a cabeça, sim, começando a se questionar sobre alguns pontos teóricos que versam sobre toda essa transição planetária. Mas Cacique já sabe que muitos não vão dar o braço a torcer, vão preferir aceitar a mentira ou a ilusão, pois elas são sedutoras mesmo. Lembram-se das tentações? Quem consegue vislumbrar que podem estar sendo tentados a serem vitoriosos, enquanto na verdade podem estar fracassando? Isso é sério, filhos. Não deixe de pensar sobre isso. Conhecer os aspectos dos mundos de dualidade, ter recebido informações sobre a transição planetária, terem recebido revelações sobre os dirigentes cósmicos do planeta e sobre o funcionamento das leis universais, sobre a ação dos extraterrestres em seu globo, saberem que deve estar sintonizado com a luz e tudo mais que estudam tanto, não modifica sua essência de forma tão simplista, filhos. Não tem volta para o lar de vocês sem trabalho e sem amor, sem reforma íntima. Não se enganem. É preciso amar de verdade, sem engano, sem fingimento, sem julgamentos, sem lados. Você ama de verdade um irmão que você chama de comunista? Ou um irmão que você diz que é da esquerda? Quanto fanatismo e intolerância tem havido neste sentido? Se o lar verdadeiro da paz é a sua própria consciência em paz, você vai voltar para onde? Certamente que para dentro de você mesmo, até adquirir essa paz de consciência como consequência ou prêmio divino de ter esgotado as suas pautas de tarefas na Terra. A paz não tem lugar fixo em alguma galáxia distante. Ela mora nas consciências e ela depende de inúmeros fatores, filhos, não apenas de teorias que estão sendo mal interpretadas. Reflitam. Eu sou Cacique Pena Branca com muito amor para todos vocês. Fonte por Rosane Amantea.